Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à quarta-feira, que tem como título A Mulher no Deserto. Já falamos um pouco aqui a vocês sobre a importância de Apocalipse 12. Apocalipse 12 é o divisor do livro do Apocalipse, podemos assim falar. Inicialmente, o livro de Apocalipse conta um pouco sobre o que a igreja passou, a primeira metade ali narra lutas históricas que a igreja teve no mundo hostil. Porém, Apocalipse 12 relata uma nova visão que dá início à parte escatológica do Apocalipse. Então você vê ali os preparativos dos últimos eventos para a volta de Cristo. E aí, como nós estamos aprendendo, o livro de Apocalipse traz ali a simbologia, no capítulo 12, da mulher, que é um símbolo do povo de Deus, seja ele fiel ou apostata. Então você vai ver Isaías 54, verso 5, Jeremias 3:20, que identifica dessa forma o dragão em oposição à mulher. Está o dragão ou Satanás, que é a serpente de Gênesis capítulo 3. E aí também você vê sobre a guerra do céu, que foi o que já falamos. A gente falou que são 4 períodos de perseguição do inimigo. Então houve guerra no céu, a gente já falou, ele persegue o bebê e agora ele persegue a igreja. E aí é o aspecto da perseguição na Idade Média. Você vê em Apocalipse 12, no verso 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Esse período de 1260 dias, quando a gente coloca no aspecto profético, onde você usa o texto de Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, 4 a 6, onde o princípio ali de dia a ano, onde um dia simboliza um ano. Então você dá o período de 1260 anos, que foi o período que a igreja foi perseguida. Então esse período ele começa quando? Esse período ele começa no ano de 538. Por que 538? Porque no século VI o papado se estabeleceu firmemente. Isso ocorreu no ano de 533, quando o bispo de Roma foi declarado a cabeça sobre todas as igrejas. Porém, em 538 foi quando expulsaram a última tribo, podemos assim chamar, né, que eram os Ostrogoto, que era a tribo bárbara que ainda existia em Roma. Então ali começou o domínio da supremacia papal, que durou até quando? Durou até o período de 1798, então vai dar certinho 1260 anos, onde o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e seu poder foi retirado. Temos aqui então uma demonstração da vitória divina sobre o dragão. É interessante que Satanás ele não pôde perseguir e destruir a Cristo. E ele faz isso hoje por meio do quê? Por meio de perseguir a igreja de Deus. Ele perseguiu no passado e até esse período que ele tentou ali perseguir, você vai ver que Apocalipse, pegando aqui a Bíblia, então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Era esse verso que eu estava atrás aqui, que é o verso 15. E o interessante é que arrojou contra a mulher, né, como essa água, era simbolizando em relação ao exército da Inquisição, que corria atrás daqueles que se concentravam no estudo da Bíblia e queria levar essas verdades, e era colocado como heresia. E ali então eles eram queimados pelo fogo. Foi um período difícil para a igreja, mas a igreja sobreviveu. E se você observar, há outros textos também na Bíblia que nos levam a essa compreensão da perseguição, disso que aconteceu. Daniel 7:25 diz que esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo seria perseguição contra os santos. E também quando você olha em Apocalipse, aí pertinho, capítulo 11, versículo 3, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestida de pano de saco. Então, esse vestido de pano de saco foi um período de perseguição, de dor. E Apocalipse 13, verso 5, diz assim também, olha: foi-me dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, que vai dar esse período também de 1260 dias, que é 1260 anos. A igreja sofreu, foi perseguida, tentada a ser destruída, mas Deus preservou.
preservou o seu povo. Ali a gente encontra, porque esse período foi de maior sofrimento na Europa, e pegando aí o livro do Arilton, ele destaca um pouco as pessoas que foram perseguidas, os povos. Você vai ver ali que teve na França os valdenses, albigenses, huguenotes, entre outros que foram perseguidos. Mas a igreja sobreviveu. Eu gosto da história dos valdenses, por isso que foi a que eu lembrei mais fácil, porque diz que eles carregavam a bolsa, né, colocavam escondida, com textos da Bíblia. E eles iam de casa em casa vendendo, eles viviam de vendas, mas quando eles viam pessoas sinceras, eles compartilhavam a palavra de Deus. Viviam nas cavernas, viviam escondido, por isso que fala que foi levado ao deserto, porque Deus escondeu o seu povo e a verdade ali prevaleceu. Assim também, queridos, Deus cuida do seu remanescente, que ainda vamos falar essa semana, para o tempo do fim. Que eu e você creia nas promessas de Deus e entenda que por mais que os dias são difíceis, Deus ainda cuida do seu povo. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos neste dia. Obrigado pelo estudo da lição, que possamos compreender esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 1260 anos que a igreja foi perseguida no passado, mas que o Senhor cuidou da igreja mesmo em meio a essas dificuldades. Que possamos crer que o Senhor ainda continua cuidando da tua igreja e que ela vai prevalecer mesmo em meio aos ataques do inimigo. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.